E essa foi a notícia de hoje. Para usarem como cortina de fumaça na perda que se converteu em adiamento da PL da censura, e também para provar que quem pode, pode, e que Bolsonaro vai acabar preso, porque esse é o intuito do sistema. Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, ou seja, a ala da Polícia Federal que mais se parece uma Gestapo, prendeu Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. No mesmo dia que Sérgio Cabral está liberado da justiça. Um país que devolve helicóptero de traficante. Mas a mídia e os isentões estão que nem chacais e hienas. Pegamos! Pegamos ele em alguma coisa! Primeiro, onde está o devido processo legal? Onde está o inocente até que prove o contrário? Não importa. Para eles, porque teve a operação, Bolsonaro é culpado. E o terrível crime seria adulterar o cartão de vacinação. Acordamos com Lula indo para o Twitter escrever bom dia e boa quarta-feira. Quer dizer, tem que ter a pitada de sadismo e escárnio do psicopata. Manda no país, está pelo menos mancomunado com todos esses que abusam do poder, né? E depois vai lá quase se vangloriar o que é o pecado mortal de todo mafioso. Pecado mortal é que o mafioso dificilmente consegue ser discreto. Aliás, terminei ontem, não tinha visto ainda, que estava protelando e postergando por ser um filme de 3 horas de duração. Então eu vi em 2 tranches de 1h30 O Irlandês, do Martin Scorsese, baseado nas declarações do Frank Sheeran, que foi, por sua vez, braço direito do Jimmy Hoffa e também ligado à máfia italiana, que agia na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. É importante esse filme para lembrar como é que é o modus operandi da máfia. E aí, quando eu digo máfia, leia-se a máfia italiana e a máfia sindical, que era do Jimmy Hoffa, outro mafioso, picareta, bandido. Então, nós estamos lidando no Brasil com máfias. E é sempre bom lembrar disso, porque a gente perde o romantismo e também, às vezes, o heroísmo. Eu vou falar disso no final da live de hoje, porque Bolsonaro chorou ao vivo hoje. Isso, de alguma forma, é compreensível, é quase comovente, por outro lado, me incomoda. E eu também entendo, me coloco no lugar dele. Mas você declarar guerra à máfia e querer jogar limpinho dentro das 4 linhas o tempo todo e depois chorar porque foi injustiçado é quase trágico. É tétrico. Então, se nós estamos lidando com uma máfia, nós temos que agir de acordo. Os meus maiores adversários hoje não são os mafiosos, mafiosos? Vocês já fizeram muito contra mim. Já estou censurado, falando para menos gente, sem conta bancária, sem passaporte, sem rede social. Já me atacaram bastante, né? Sem ter cometido nenhum crime. Sou certinho em tudo, pode procurar. Não vão conseguir fazer o que fizeram com muitos jornalistas com a Vaza Jato, chamar na salinha para ver o que tinham contra eles e tê-los na palma da mão, né? Não vão conseguir, porque uma pessoa muito próxima de mim tentou me destruir, né, por outros motivos aí, né, doença e tudo. E não tem. Eu sou um cara muito certinho, é minha sorte. Né? Mas, o que eu dizia? Já tentaram fazer muito contra mim, mas esqueci, minha linha de raciocínio se perdeu agora. Se perdeu. Mas o fato é que é uma máfia. E a máfia
está, com todo o seu cinismo, batendo bumbo, a narrativa que eles queriam com essa operação fajutona de hoje, né? Para lá de suspeita, esquisita, né? Bolsonaro prevaricou na pandemia, vendeu o remédio ineficaz, infringiu medidas sanitárias, cometeu crime de responsabilidade contra a humanidade. Que homem é esse que falsifica cartão de vacinação da própria filha e por aí vai? Assumem que ele é culpado, transformam isso num crime hediondo, enquanto eles defendem os criminosos de crimes hediondos. Olha, não se declara guerra a essa gente, achando que vai sair tranquilo na base do diálogo. Não, não. Eu lembrei o que eu ia dizer ali atrás. Os meus maiores adversários hoje, meus maiores inimigos, são os isentões. O cara que tem a cara de pau de ir para público, com gravata, com roupa de gente civilizada, né? Porque o cara do MST está lá, aquele gritando, o Mortadela, né? Amando do PT, mas o civilizado, que vai dizer, as instituições brasileiras estão funcionando normalmente. Tudo normal. Hoje vamos falar da operação da vacina, o cartão da vacina é a coisa mais importante do mundo hoje, fingindo que não tem uma razão de ser nesse momento, que não é uma coisa totalmente desmedida, descabida. Vamos agora parar o país para falar do Bolsonaro pode ter mexido no cartão de vacinação. Sabe? O cara que finge que tudo isso é normal é um vagabundo. É um cúmplice de comunistas mafiosos. Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Quem disse isso foi o próprio governo americano. A ONU dizia: não é possível exigir comprovante de vacinação de chefe de Estado. Bolsonaro não precisava mexer no seu cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Aliás, a mídia sabia disso. Sem poder entrar em restaurantes em Nova York, Bolsonaro come pizza na rua, deu em todos os jornais, porque a imprensa sabia que Bolsonaro estava nos Estados Unidos sem vacina. Bolsonaro foi pego por onde menos se esperava. Hipótese de prisão aumenta, diz a Eliane Cantanhede. Se comprovadas as suspeitas, o presidente não atentou só contra a saúde pública, cometeu crime de falsidade ideológica, blá, 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 blá. Detalhe, eu que sou certinho em tudo, e que vocês não vão encontrar nada contra mim, viu? Pode procurar, pode fazer phishing. Então, se estão considerando agora esse crime maior do que o do traficante que merece o helicóptero de volta, é porque eles confessam seus desvalores morais. Porque eles são psicopatas, defendem bandidos e buscam pelo em ovo em gente honesta. E quando não encontram, precisam desenhar, inventar um pelo. Então, diz a Folha, falsificar dados para entrar nos Estados Unidos pode levar até 10 anos de prisão. O Globo também teve a mesmíssima manchete, só que Bolsonaro não precisou fazer isso. E o próprio governo americano disse, não, entrou, ok. Aliás, by the way, uma ex-namorada minha, para entrar no Canadá, e ela não tomou vacina, ela não entrou vacinada no Canadá. É possível entrar sem vacina. Mesmo no auge da insanidade autoritária ocidental, que transformou o Ocidente numa província chinesa. Você tem que pegar um calhamaço assim de justificação médica e tudo mais, mas dá para fazer. Olha as chamadas todas do Globo de hoje. A versão que Bolsonaro deu ao seu advogado sobre o caso da vacina. Analistas, fraude enfraquece Bolsonaro e afeta pouco a oposição. Verinha Magalhães, estratégia bolsonarista, vitimização, politização e terceirizar a culpa. Por que a Polícia Federal desistiu de apreender celular de Michele Bolsonaro? Gente, o chefinho manda, todo mundo bate o bumbo. Só fala disso. Frita Bolsonaro, trata como culpado, trata como se fosse o pior crime da história e esquece o fato de que nós, Globo, tomamos fumo no PL da censura, mesmo
com todo o apoio do Xande, das emendas de relator, que são o orçamento secreto de ontem, e por aí vai.